Vale. Informação com credibilidade. E para a nossa entrevista do dia, nesta quarta-feira, 9 de novembro, eu recebo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale, ao vivo, nessa manhã de quarta, ele que é um conhecedor das artes aí, inclusive, né, estando aí se graduando aí com doutorado na área e tudo mais, ele que é bastante conhecido aqui na nossa cidade, né, no meio artístico e também na educação, e vai nos falar a respeito do seu trabalho como presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui em nosso município. Converso hoje com muito prazer com o Leandro Serpa, que está aqui com a gente e vai avaliar o resultado conquistado nas urnas nas eleições gerais de 2022. Leandro, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Seja bem-vindo. Bom dia, Sidney, bom dia a todos os nossos rádio-ouvintes aqui da Rádio Vale, né? E sem dúvida, um prazer enorme estar aqui presente, estar aqui na Rádio Vale nessa manhã. Muito bem. Vamos falar então no resultado do pleito e também do trabalho que foi realizado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito aí no último pleito. Eu tenho aqui o resultado de Tijucas, né? Que eu separei nas últimas... Quando a gente fez a cobertura, claro, das apurações nas últimas eleições. Está aqui, ó. Vamos lá então. De acordo com o QR TOT, né? O aplicativo do TSE que foi disponibilizado neste ano para a Conferência da População também, ainda antes da apuração, o candidato ao governo catarinense Décio Lima conquistou aqui em nosso município 6.189 votos, e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né, nosso candidato a presidente pelo Partido dos Trabalhadores, que acabou sendo eleito, então, 9.940 votos aqui no nosso município, Leandro. Fala pra gente como é que foi realizado o trabalho, então, nessas eleições aqui no nosso município. Sidney, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente, né, a todos os militantes, simpatizantes do partido, membros de direção ou simpatizantes ou filiados de outros partidos, e inclusive outros partidos que fazem parte da composição da federação e da coligação, vamos assim dizer, né, que entenderam a gravidade desse momento e se mobilizaram, né. Eu acho que Tijucas tem um patamar social muito significativo de trabalho, no sentido de trabalhadores, né? Uma demanda social muito significativa, e ela se expressou nesse processo eleitoral. Certo. Né? O nosso trabalho talvez tenha sido de organizar esse processo e dar vazão com as nossas, né, possibilidades nesse momento, de dar vazão e espaço a que essa percepção dos trabalhadores das cidades se manifestasse do ponto de vista eleitoral no voto. Acho que isso, mas reitero aqui, né, de público, o meu agradecimento a todos, aos militantes, filiados, simpatizantes, lideranças de outros partidos que se colocaram conosco nesse momento. Na verdade, eu até te questionaria justamente isso, né? Não foi um trabalho só do Partido dos Trabalhadores. Exato. A composição foi grande e até surpreendeu lá no início da campanha eleitoral, por exemplo, trazendo peças que antigamente eram antagônicas, né? As campanhas, como foi o caso do candidato a vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Como é que foi essa composição? Como é que foi o trabalho para essa composição aqui, Leandro? A leitura dessa composição, você fala, né, Sidney? Eu entendo, e nós, enquanto executiva, que nós reunimos, debatemos e vamos construindo um entendimento a respeito dessa realidade política atual, né? Então há outros membros do partido que são importantes e fundamentais para essa construção. A gente entende que esse processo de 22, ele é um processo totalmente diverso e diferente de 2016, por exemplo, quando PSDB e PT eram antagônicos no Brasil. Muito por culpa dessa onda de ódio, sim, construída, essa construção, né, radicalizada, violenta, que faz com que frações de poder e frações que se manifestam na política, né, se coloquem em posições diferenciadas, né? O PSDB tem toda uma divergência, uma abertura, e o Alckmin salta dessa abertura, e isso também tem outras questões, Siri, que é mais detalhado falar, que são essas disputas de capital mesmo, de setores empresariais que vão apoiar Bolsonaro, setores empresariais que vão apoiar Lula, pelo entendimento do papel do Estado no sentido de ser o condutor do processo de desenvolvimento, por exemplo, industriais, do setor elétrico, do setor da produção, do setor que, por exemplo, sabem da importância da energia pública, né? Da Eletrobras pública, né?
entendem que na mão de... Aversos à privatização, no caso. Exato, porque sabem que 30 bilhões é o preço de construção de uma refinaria e o setor elétrico tem mais de 100, né? Por exemplo, e 50 desse porte de valor, que o valor de produção é 30 bilhão. E o controle do preço desses ativos, né? Isso é fundamental para você se desenvolver e competir no mercado internacional, né? Então esses setores se mudam, migram, né? E a leitura que fizemos aqui no município foi entendendo esse processo, né? Por exemplo, as diretas já, que juntou várias pessoas de espectros diferentes para um sentido. Depois, certo. Por exemplo, agora vai estar aberto o período da divergência. Pode haver né? Partidos, personalidades políticas que vão se divergir desse processo, né? Mas o importante foi fundamental garantir esse processo agora e a gente entendeu como positivo esse momento com essa perspectiva. Ô Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos filiados temos hoje do Partido dos Trabalhadores aqui em Tijucas, por exemplo? Formal, né? Isso. Eu tenho até que rever a lista, sim, nós temos muitas pessoas para filiar. Mas agora. Por cima, assim, vocês trabalham... Em torno de 250, 300 filiados formais. Assim, aqui em Tijucas? Aqui em Tijucas, tá. Né? É um número significativo, assim, colocando, a gente fez uma reparação boa na lista, ela atualizou, porque havia pessoas que haviam infelizmente falecido, e outras, uma lista antiga, né? Mas isso recente, né? Certo. E aí eu te pergunto, como é que foi trabalhar em uma eleição a qual você já, né, deu bem as características aí de ânimos muito aflorados, né? A política, ela ficou baseada em extremos, né? Do último pleito para cá. Principalmente quando a direita e a esquerda começaram a se recaracterizar, né, do último pleito para cá. A gente viu que com a entrada, por exemplo, do atual presidente Jair Bolsonaro no pleito, isso começou a voltar, né, aos parâmetros de definição mesmo de direita e de esquerda. Porque até então, as políticas sociais, né, que o Partido dos Trabalhadores trazia, a política econômica, principalmente, que o Partido dos Trabalhadores trazia do período em que esteve no governo, né, com Luiz Inácio Lula da Silva, depois com a presidente Dilma, fizeram com que a manutenção, trazendo o centro para dentro, né, dessa manutenção da gestão, ela acabasse perdendo assim, aquela característica de esquerda na prática que se tinha antes, e isso acabou voltando, portanto, com a entrada do Jair Bolsonaro no pleito. Como é que vocês trabalharam com isso, com esses extremos? E eu pergunto por quê? Porque nós estamos numa região, né, de características de pessoas de muito mais simpatizantes da direita nesse momento do que da esquerda. Então, como é que foi traçado esse trabalho por vocês? Sidney, assim, a gente temos o entendimento, Sidney, que essa questão radicalizada no Brasil não é um fenômeno puramente nacional. Certo. É um fenômeno da disputa internacional, entra numa questão, a gente não vai falar aqui de geopolítica, disputa de espaço econômico, Estados Unidos, Rússia, China, e uma radicalização que vai gerar nos Estados Unidos o fenômeno Trump-Biden. Certo. Né? Isso é o contexto global expresso no Brasil, por conta do Brasil a terceira reserva mundial de petróleo, as construtoras estavam, né, fazendo obras por toda a América Latina pela África, então se fazia, em 2016, cabia ao imperialismo derrubar esse patamar de crescimento brasileiro. Mas aqui no município, a estratégia do partido foi, no sentido geral, primeiro de respeito à diversidade, à divergência. Claro. Né? Acho que tem que partir daí, né? Parte pelo respeito. Tá. Então, por exemplo, eu cito questões, não vou citar nomes, evidentemente, mas de familiares que apoiam o Bolsonaro, que votam no Bolsonaro, eu respeito imensamente. Claro. E quando você percebe também a ação que nós tivemos, foi se aproximar dos trabalhadores e fazer esse diálogo. Tá. E quando você percebe que a pessoa tem um posicionamento concreto, claro, nesse momento onde as pesquisas demonstravam, né, Sidney, que o patamar de eleitores definidos em Lula era X, um número alto, definidos em Bolsonaro era um número alto. Então, ao Bolsonaro, né, ao atual presidente e a Lula, cabia o trabalho, e nós, enquanto militantes de base no município, cabia esse trabalho no nosso caso, manter a consciência, a coragem dessas pessoas que estavam amedrontadas, com medo de colocar adesivo. É aí que eu ia chegar, certo? Os nossos militantes estavam com medo de colocar adesivo nos veículos, né? Então, e estar presente nas comunidades, dialogando para que as pessoas percebessem a existência do Partido dos Trabalhadores, a existência do PT e de lideranças do PT, né? Dando esse carinho e essa relação de diálogo e de confiança, é isso que a gente quer colocar. O entendimento nosso aqui no município é que a gente tem que estar cada vez o espaço do partido mais aberto possível para que as pessoas possam expressar a sua individualidade e a sua perspectiva. Se eu sou trabalhador, eu trabalhei já
na Cerâmica Porto Belo há 3 anos e meio. Então a minha perspectiva de realidade é uma. Quando eu trabalhava hoje como artista, como atuante nas artes visuais, a minha perspectiva é outra. Claro. E os trabalhadores, existe essa diversidade nesse momento. Então a estratégia foi uma estratégia de respeito. Uhum. A gente, por exemplo, questões assim, quando sabíamos que teria uma manifestação, uma carreata, a gente se posicionava para ter se posicionava em outro espaço, sempre respeitando essa diversidade e esse espaço de ação política concreta na comunidade, panfletagem, carreata, passeata e tudo mais. Acho que foi o princípio norteador do partido, sabe? A minha pergunta é justamente em relação a isso, é aí mesmo que eu queria chegar. Porque a gente viu muita manifestação, né, dos apoiadores, por exemplo, de Jair Bolsonaro, né, que vieram ali com a questão do verde e amarelo, aquela coisa e tudo mais, né? Todo mundo viu, tá vendo até hoje ainda com as manifestações. Sim. Mas a gente viu assim, não haviam muitas manifestações, né, midiáticas, públicas por parte dos eleitores, dos apoiadores do Partido dos Trabalhadores, embora um número expressivo conquistado, né, aqui no nosso município. Mais de 6 mil pessoas, né, optaram pelo candidato Lula e pelo candidato Décio, por exemplo. E a questão foi essa mesmo? Foi uma questão de receio em relação ao que estava se desenhando, ao extremismo? Como é que vocês pensaram nisso? Isso. Aos trabalhadores, eu acho que cabe a gente ressaltar, Sidney, que eles têm esse entendimento, essa memória do que foi o governo Lula. Tá. Então, o primeiro sentido, o que foi o governo Lula para a conjugação de políticas sociais, que não foi só Bolsa Família, claro. Foi salário mínimo, ganho real anual, foi Minha Casa Minha Vida, né, e também de Dilma também, essa memória é que manteve esses trabalhadores assim firmes nessa clareza do retorno de Lula, nessa esperança que significa o retorno de Lula, né? Então isso é uma questão concreta. E não sei se fuge da sua pergunta, Sidney, mas eu entendo que esse elemento base, o que o Partido dos Trabalhadores fez, e nós enquanto direção, foi enfatizar essa clareza dessas pessoas. Então era muito uma decisão, uma direção dos trabalhadores. E o fato de não se mostrarem, nós temos membros de executiva que se sentiram receosos de usar adesivo, e a gente teve todo o cuidado de respeitar. Que houve, sim, eu não vou citar, mas houve situações assim, a pessoa ficou com receio de perder o emprego, receio de ter dificuldade no trabalho, por se manifestar. De assédio político. Isso, de assédio político. Certo. Então isso não fala de publicações, não fala de relatos diretos a mim. Entendi. Né, de que pessoas que sofreram. Então a gente teve cuidado de respeitar o limite. Tem pessoas que disseram, eu tenho dificuldade de colocar adesivo no meu veículo, mas eu vou panfletar vou ajudar vocês a panfletar. Então a gente teve esse cuidado de ter esse respeito, esse limite dos companheiros, isso foi fundamental. E o cenário de violência, e que não foi, vou ser bem franco aqui em Tijucas, assim, eu ia nas comunidades, você sabe, né, uma outra falava, uma palavra, mas a nossa população, uma brincadeira. Não toda é mais ordeira, né? Exato, assim, tem um sentido muito assim, por exemplo, no dia a dia, nas ruas, não houve qualquer gesto de violência. No domingo à noite, né, fez aquela carreata, desceu a cidade, nada nesse sentido. Certo. Pode, né, evidentemente, alguma outra coisa ocorrer, mas no sentido geral, foi um processo pacífico. Certo. Ô, Leandro, deixa eu entender de você, que é uma representação do partido, né, a nível aqui do nosso município. Você falou na questão da ideologia, da política social, né, do Partido dos Trabalhadores enquanto governo, e de que o trabalhador ele ainda tem bem essa convicção, né, da questão, né, do assistencialismo, do que foi realizado durante o governo. Como é que vocês tratam das acusações que são realizadas hoje e dos escândalos que a gente viu de corrupção atreladas ao governo Lula e Dilma, Leandro? Como é que vocês assimilam hoje isso? E porque o presidente Lula, a gente viu nos debates as justificativas que dá, a questão da condenação e da não condenação. Como é que vocês trabalham isso entre os apoiadores do partido hoje? Nós temos a clareza, Sidney, e muito específico, isso foi o que me fez hoje ser o presidente do PT e entrar efetivamente na política, porque eu nunca tive essa pretensão, foi o processo histórico que me jogou, que me lançou na ação política concreta, né, no sentido partidária, né, que eu sempre tive uma ação política, mas uma ação política enquanto cidadão. Eu tenho clareza, Cine, do potencial econômico que o Brasil representava em 14, 15. Eu fui estudar um pouquinho a questão elétrica, o setor energético brasileiro.
O setor energético, como quando falo o setor do petróleo e gás e energia elétrica. E com a descoberta do pré-sal, o Brasil se transforma na terceira reserva mundial de petróleo. Isso é uma montanha de dinheiro. Por exemplo, Sim. 15 bi de corrupção que falam, né, de fato, de indicações do Partido dos Trabalhadores, Certo. Partido Progressista e MDB. Falo de um todo, né? Num Claro, todo, com certeza. que eram também. base. E como funciona para as pessoas entenderem, cara? Vamos supor lá o Porto de São Francisco recebe, dá um exemplo, por gentileza, um exemplo. O Porto de São Francisco recebe petróleo cru, leva para a refinaria, refina e desce aqui para distribuir aqui para o sul. Certo. Nesses percursos, um diretor é nomeado e ele realiza na região, por favor, isso é só uma figura de linguagem, Certo. não estou citando Uma nome, suposição. uma suposição regional para marcar. E essa pessoa realiza um mal feito. O período desses 10 anos, se você pegar isso, um estudo do pré-sal, do setor petrolífero, as 13 refinarias até então, que a Relan foi vendida ano passado, se eu não estou equivocado, por 1,5 bi, valendo 3, o setor do refino brasileiro, o valor agregado calculado em 20 dias corresponde a 15 bi. Uhum. O que fizeram com isso? E o que era essa narrativa que já está desmoralizada da Lava Jato? Tá. Pegaram uma questão concreta, real, né, que impactava sim e que qual deveria ter sido a ação desse processo? Investiga, apura, vê as relações que existem concretas, retira essas pessoas, prende, faz devolver dinheiro. Claro. Tanto é que essas pessoas devolveram, Claro. esses diretores, né? E preserva a empresa, mas não era esse o objetivo. Por exemplo, corrupção, eu considero corrupção concreta, você vender uma Eletrobras por 30 bilhão, sabendo que ela possui no setor elétrico mais de 100 hidrelétricas, em torno de 50, o custo de produção de cada uma delas é 30 bilhão. Tá. É 1,5 trilhão, 2 trilhões, o patrimônio físico. Então isso é absurdo, né? E essa questão Lava Jato tem a empresa Alstom francesa, nos Estados Unidos, eu não recordo qual o presidente francês da época, não aceita todas as indicações do Bush para entrar na guerra do Iraque. E o que acontece? Ela sofre uma pressão interna e o lawfare, o chamado lawfare, qual é a estratégia? Você destrói a imagem da pessoa, encarcera e depois de construir a imagem. Então, assim, mas voltando ao contexto, Cine, para não me alongar, eu tinha clareza do que é o potencial, não do PT, mas do Brasil enquanto país, enquanto ente federado, já a quinta, sexta economia mundial, o que significaria o petróleo. Tanto é, se você pegar um gráfico do quanto de prospecção, que eles chamam, né, da Petrobras, antes de 2016, quanto da Shell, da Chevron, no Brasil, e pegar o gráfico agora, você vai ver que o gráfico inverteu. Tá. Então, essa campanha e reitero, corrupção deve ser combatida. Deve ser combatida. Certo. Agora, deve ser combatida preservando as empresas. Mesma questão as construtoras brasileiras. Por que não se investiga Halliburton, que reconstruiu o Iraque nos Estados Unidos? Mas porque as brasileiras faziam obras em toda a América Latina, na África, e as americanas não entravam mais aqui. Certo. Então, esse é um patamar de disputa imperialista mesmo, vou usar o termo correto, mas uma disputa de espaço e poder que tem reflexo nessa questão que está acontecendo na Ucrânia, que é essa disputa Estados Unidos por espaço econômico. Estados Unidos de um lado, Rússia, China de outro, e o centro, e os empresários de Tijuca, os grandes empresários sabem que o eixo econômico do mundo está migrando para a Ásia, não é uma questão do Brasil. Cumprir o papel do Brasil, como cumpria com o governo Lula, e ele vai retomar na política externa, uma relação aberta de diálogo e de negociação com todos os países para fazer com que o Brasil, os empresários, então os grandes empresários brasileiros, as empresas na época, as campeãs nacionais, tenham o seu patamar de disputa no mercado internacional. E isso era o papel do BNDES, que fazia esse trabalho de financiar essas grandes empresas. Então essa leitura desse contexto, Sidney, é que faz, não se trata de passar a mão na cabecinha, como a gente costuma dizer aqui, né? Não se trata disso. Corrompeu, fez corrupção, vai para a cadeia. Certo. Sabe? Agora, acusa o acusador. O que o Sérgio Moro fez, né? Ganhou a eleição. Vamos dar um exemplo do juiz. O juiz do futebol aqui no Amador, ele não tem torcida. Não tem o Cidinho Bola Nossa do Atlético Mineiro, que é histórico, né? Certo. Que tem uma disputa de bola na lateral entre o jogador do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Aí de quem é professor, de quem é aquela... É nossa, joga. Né? Puxando para o lado. Ele tem que julgar. Esse é o papel do juiz.
E não foi isso que o Sérgio Moro fez, e está provado, e está colocado na sociedade o que ele fez, né? E qual a trajetória dele que ele construiu ao longo desse processo posterior à Lava Jato, inclusive. Muito bem. Foi mais de uma condenação, né? Mas entendo o seu contexto. Muito bem. Vamos trazer de volta para cá. A avaliação dos resultados do Décio Lima, Leandro. Nós tivemos uns números surpreendentes, né? Haja visto o cenário político que se tinha de lá para cá, até pela questão do atual governador eleito ainda na onda Bolsonaro, né? O governador Carlos Moisés. E depois o Partido dos Trabalhadores, né? Ressurgindo com um candidato que sempre teve uma atuação muito forte no estado de Santa Catarina como deputado, né, o Décio, vindo aí nesses números que o levaram para o segundo turno. Como é que vocês avaliaram tudo isso? No primeiro turno a gente entende, né, que houve uma divisão nessa fração da chamada direita, vamos dizer assim, né? Foi construir uma campanha bem, eu acho, difícil, né, bastante difícil no estado de Santa Catarina, né, um estado, como você falou, talvez o segundo, se eu não estou equivocado, de maioria eleitoral a Bolsonaro no pleito eleitoral, mas o Décio conseguiu, né, entendendo essa dificuldade que geraram as divergências o espectro de candidaturas, colocar a sua candidatura a segundo turno, né, e no segundo turno se manifestou mais ou menos, aproximadamente, o espectro da percepção de voto a Bolsonaro, que garantiu, que manteve essa diferença, e foi difícil trabalhar, ampliar isso, aproximar nesse processo, claro, né? De modo geral, a eleição do Décio teve esse mérito, né, de manter a perspectiva eleitoral do Lula na sua dinâmica da dificuldade que teve e na sua característica aqui do Estado, né. Se a gente for trazer para esse contexto, né, pelo que a gente tinha de 2018 para cá, ter conquistado 1/3 dos votos que foram conquistados pelo Jorginho Melo, é uma vitória, né, Leandro? É um resultado significativo. Significativo. Claro. Aqui a nossa média municipal foi muito importante. Tenho também que citar também, né, porque o Partido dos Trabalhadores de conjunto, claro que nós deixamos isso aberto, teve eleitores que votaram em outros, nós trabalhamos e tivemos uma relação muito aproximada com o Pedro Kizai e com a Luciane Carminati, que foram, respectivamente, a federal e estadual segundo né, mais votados. E a gente percebeu essa conjuntura aqui local também, que se espraiou no entorno do município, né, Sidney? Muito bastante bem. Importante. Leandro, aí vamos falar do pós, né? Nós temos então aí um terceiro turno, ou a eleição não acabou, estou ouvindo isso pela mídia nacional, né? Como é que vocês vêm encarando essa questão das manifestações, da contestação dos resultados das urnas? Primeiro, assim, eu acho extremamente deselegante, para dizer o mínimo, né? Mas eu entendo a manifestação, mas eu entendo que ela é ilegítima por uma questão muito simples, assim. Você pode, lógico, criticar as urnas eletrônicas em si, elas podem oferecer falhas, isso é tecnicamente possível. Hoje sai um relatório, inclusive das Forças Armadas, em relação a isso. Isso, é toda uma tentativa de constrangimento, mas efetivamente, isso eu já falava em 2018, Sidney. A fraude eleitoral, isso falando como cidadão, e também como presidente do PT, logicamente, a fraude em umas eleições, infelizmente, ela acontece antes. Tá. Por exemplo, quando, eu não sei o nome agora, o diretor da PRF faz esse processo no Nordeste, a gente estava acompanhando o Cruz de Souza domingo à tarde, de repente recebe as informações pelo Brasil 247, por outros portais. Das operações. Das operações. Quer dizer, ter um mês inteiro para olhar pneu de ônibus e vai olhar pneu no domingo é muito suspeito, né? Tá. Então, essa é a leitura, assim. E sabe a minha preocupação, não é a preocupação com o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Ele tem a proteção dele, ele é um ministro da Justiça, é uma pessoa, né, do STF. A minha preocupação é com os trabalhadores operadores da Justiça locais. Tá. Porque ficam nesse meio, porque eles não podem ser parte desse processo. Eles são operadores, assim, mesma coisa, a gente vai assistir o futebol amador aqui, né? Certo. O juiz, a equipe técnica, a prefeitura municipal manda, ela é a equipe instituída para aquele processo, mas ela não é parte desse processo. Ela tem que julgar, apitar, né? Mas ela não é parte desse processo. E isso se tornou muito arriscado para esses trabalhadores. Esses trabalhadores têm família, esses trabalhadores, né, querem voltar para casa à noite e ficar no meio literalmente, esse conflito. Tá. Né? Eu acho isso... Então, assim, por exemplo... Em 2018, quando eu perdi as eleições, voltei no Haddad e perdi as eleições, eu fui para casa chorar em casa. Certo. Né? A gente entende as pessoas, assim, a gente percebe claramente, assim, uma dissociação cognitiva. Tem pessoas que você não consegue mais dialogar.
Mas isso não são todos, por exemplo. Tem alguns extremos, sim. Tem familiares assim, Leandro, eu não vou citar nomes, logicamente, eu votei no Bolsonaro, enfim, acredito nele e tal, mas isso está me atrapalhando, eu quero trabalhar e fica... E a gente sabe que isso vai aparecer, a justiça está tendo cuidado, porque a justiça, na verdade, está defensiva nesse processo, porque ela está tendo o cuidado de... Por exemplo, se ele prende, exonera e prende no domingo à tarde aquela diretora da PRF. Olha a confusão que dá no país. Verdade. Então ele vai segurar, isso vai acontecer, mas em outro momento. Né? Então ela está coordenando esse processo para, na hora mais apropriada, levantar quem são os empresários que estão financiando. Porque a gente tem que separar o empresário que financia esse processo, que prejudica outros empresários. Já estou acompanhando isso. E os militantes que, porventura, têm sua leitura. E fora as coisas até engraçadas que surgiram, aquele garoto do caminhão, que virou meme do Brasil inteiro, porque você percebe que as pessoas estão passando por um processo que está, de fato, retirando da realidade concreta. Saindo dos padrões que nós tínhamos, né? Realmente. Ô, Leandro, para pontuar, e expectativa para a transição e início do governo Lula? Quais são as expectativas de vocês? A expectativa nossa, até enquanto partido também, aqui no município, né? A gente sabe da dificuldade até econômica, o orçamento como está, as informações estão sendo levantadas. A dificuldade primeira vai ser reorganizar o orçamento para 23. Você vê que não é usual o presidente eleito, no ano anterior à posse, estar articulando, reorganizando o orçamento. Né? Tentando uma PEC, inclusive, para aumentar o... Por exemplo, uma questão prática, né? Os R$600... Isso. Estava garantido, não estava garantido, a gente sabe agora que não está garantido, estava garantido 405, 406, então vai ter que ter todo um trabalho para garantir os 600. Então isso vai ser um período difícil. É importante, vai ser importante sim, o trabalho da oposição, se ela se colocar como oposição, porque isso amplia o trabalho democrático. Quando você tem uma oposição que ela coloca as questões no debate, não fazendo arruaça, mas fazendo assim o trabalho legislativo, o trabalho de debate na Câmara, no Congresso, enfim. Isso vai ser fundamental para energizar e abrir esses espaços de debate, de construção, né? A gente tem clareza da dificuldade nesse sentido, assim, de reorganizar o orçamento, retomar o processo de condução para ter crescimento econômico, porque as pessoas não percebem, e foi claro, a votação para o Tijucas, ela é uma expressão da destruição do consumo das famílias. E qual é a soma disso? A soma disso é uma reforma trabalhista que só precarizou, é uma reforma da Previdência, as pessoas não percebem, por exemplo, um pedreiro, que trabalha desde os 14, 15 anos como servente pedreiro, como eu já fui, mas lá na infância, pouco tempo. Sabe quando chega com 50, 55 anos, ele está, a gente usa aquilo popularmente, estourado. Né? É musculatura, é coluna. Então essa pessoa não vai ter condições de trabalhar até 75 anos de idade, com uma previdência agora mais, né, aprovada como está. O que acontece? Nós vamos ter um patamar de pessoas há 10, 15 anos sem a capacitação física, sem a possibilidade física de trabalho, e sem a aposentadoria. Isso para as prefeituras municipais, para as cidades pequenas, isso é uma destruição. E só esses elementos agravados, são outros elementos também que foi feito nesse processo, né? Então, o que nós temos que retomar é isso, e as pessoas, e os empresários vão ver também isso, que a retomada do consumo de base, do consumo das famílias, vai fortalecer o Brasil enquanto país, enquanto federação, enquanto economia interna, e logicamente, ampliar espaço de negócio, espaço de consumo, espaço de vendas, pequeno, médio, grandes empresários, assim, você tem que pensar de modo coletivo. Agora passa pelo respeito ao salário dos trabalhadores. Perfeito. O que quer que seja, que nós não perdamos o bem comum, né? Esse é o foco principal, creio eu. Agradeço a sua presença aqui com a gente, sabe que os microfones da Rádio Vale estão sempre abertos aí para o que é o bem da comunidade. E parabéns pelo trabalho que vocês realizaram, né? Tá aí as conquistas nas urnas, o qual a gente destacou aqui. Obrigadão, viu, Leandro? Obrigado, Sidney, para concluir, né? E agradecer novamente. Esse resultado não é meu, não é de o diretor X ou Y do partido, é de todos nós, de todos os militantes, de todos os eleitores que acreditaram nessa possibilidade de futuro, nessa esperança. Então agora, o nosso papel é dar continuidade, né? E construir esse processo. Obrigado, Sidney, obrigado à Rádio Vale, a todos os ouvintes desse momento, dessa manhã. Um abraço a todos.